E aí, beleza? Falemos um pouco agora sobre a biografia, sobre a vida do apóstolo João. João era de Betsaida, assim como seu irmão Tiago Maior. E os dois eram sócios de Pedro e André em negócios relacionados à pescaria. Os irmãos Pedro e André, então, eram sócios de João e Tiago, e todo mundo aí de Betsaida. Beleza ou não? E é muito provável que os pais dos dois já fossem sócios antes deles. Na verdade, o que parece é que os quatro tenham herdado a sociedade de seus pais. Beleza ou não? O pai de Tiago e João teria sido sócio do pai de Pedro e André. Beleza, negócios relacionados aí à pescaria. João teria aproximadamente 24 anos quando foi chamado por Jesus para o ministério. Então ele teria aí aproximadamente 24 anos. Certo ou não certo? Agora, antes de qualquer coisa, é importante desfazer alguns mal-entendidos. É que normalmente na arte, principalmente na arte medieval, João é retratado de forma muito delicada, de forma muito até infantilizada, efeminada, um apóstolo extremamente gentil. É essa imagem que nos é passada sobre ele. No entanto, apesar de o nome dele significar Jeová é gracioso, ele e seu irmão Tiago, preste atenção, tinham uma personalidade bastante própria e de certa forma muitas vezes agressiva. O que contradiz, preste atenção, essa imagem que nós fazemos de João, essa imagem que nos foi passada pela arte. Quer ver? Dê uma olhada aí antes de qualquer coisa para que possamos explicar isso melhor daqui a pouco. Dê uma olhada aí nessas telas. Comecemos observando, por exemplo, uma obra tipicamente bizantina. Veja como que nessa peça, nessa imagem, retrata-se aquilo que normalmente acontecia. João, muito próximo de Jesus, reclina-se carinhosamente sobre o peito de Jesus. Mas o mais importante nesse caso, que eu quero mostrar para você, é como que as feições desse João são apresentadas. Ele parece uma criança. O rosto muito pueril. E é importante que você entenda que artistas medievais, artistas da antiguidade e mesmo artistas do barroco imaginavam João assim. Olhe, por exemplo, essa cena agora, ó. Olha só, um João angelical escrevendo delicadamente o seu livro, o seu evangelho ou Apocalipse que seja. Mas olha só o rosto, os traços, a boca, o nariz, a maneira como ele impunha, a maneira como ele segura a pena. E veja como que até no barroco, olha essa tela do El Greco, um artista barroco, era grego, como o próprio nome diz, El Greco, mas que fez sua fama, fez sua obra na Espanha. Veja, ainda que o barroco apresente figuras mais humanizadas, veja como que até essa tela do barroco apresenta um João com traços delicados. E por favor, não é só a arte barroca ou medieval ou da antiguidade que vê em João desse jeito não. Olha essa cena lá do filme Paixão de Cristo, a Paixão de Cristo do Mel Gibson. Veja Jesus, depois de morto, Maria, e quem aparece ali é o João. Veja como que no filme escolheram um ator, selecionaram um ator que tivesse um traço mais jovem, traços mais jovens, além de ter uma barba mais rala. E essa barba rala sugere esse lado um tanto mais pueril desse João do filme. Certo aí? E é importante que você entenda tudo isso, tá? A maneira como a arte sempre viu João. Agora verifique, por favor, nesses fragmentos, traços das personalidades dos dois irmãos.
Preste, por favor, atenção nesses 3 fragmentos que separei para você, fragmentos que comprovam que João e seu irmão Tiago não eram afáveis, não eram essa delicadeza toda o tempo todo, não. Pelo contrário, na juventude, João mostrou diversos momentos de ira, de sectarismo, momentos em que ele e o irmão queriam ser melhores do que os outros, certo? Olha, por exemplo, esse fragmento lá de Lucas 9:54. Olha só. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Esse fragmento de Lucas é interessante porque há aqui uma questão em relação aos samaritanos. E você sabe muito bem que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E olha João já querendo usar a sua fé, já querendo usar o poder que havia no nome de Jesus, o poder de Deus, para queimar seus inimigos. É interessante perceber como que nesse momento João ainda não compreendia que o evangelho é amor. E olha a resposta de Jesus, logo em seguida: vós não sabeis de que espírito sois. Olha esse outro pedaço, agora lá de Marcos, capítulo 9, versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Olha que interessante, o João partidário proibindo que outros exerçam a fé. Marcos 9:38, hein? Olha só esse outro pedaço agora, importante também, lá em Marcos 10:37. E eles lhe disseram: concede-nos. Eles quem? João e Tiago. Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. É interessante que os 2 irmãos, nesse momento, estavam acompanhados da mãe Salomé. E veja como que eles tentam usar, não é, essa proximidade com Jesus para obterem alguma vantagem no céu. Perceba então que nessa época, nesse momento, nessa juventude, João ainda não tinha inclinado completamente a sua natureza ao evangelho de Cristo. É por isso que aquela imagem que apresenta João, não é, aquela imagem tão cultuada pelos artistas, aquela imagem tão repetida por diversos artistas, que mostram João jovem e contemplativo, calmo, essa imagem não tem a ver o tempo todo com o que João era na juventude. Na verdade, João passa a ter essa natureza à medida em que vai se convertendo ao evangelho de Cristo, e aí você pode entender que na vida adulta e depois principalmente na velhice, esse é o João completamente convertido ao cristianismo. Não que ele não tivesse se convertido a Cristo antes, mas é que a natureza dele ainda não tinha se transformado totalmente na juventude. Beleza aí? Tudo bem que João é conhecido como o apóstolo do amor. E ele tinha, em algumas outras passagens, uma natureza bastante próxima, bastante amorosa. Ele reclinava-se sobre o peito de Jesus, era muito próximo de Jesus. Mas é importante que entendamos também que ele não era o tempo todo essa delicadeza toda, não. Tanto é verdade que muitas vezes o discurso dele era irado, pelo menos na juventude. E aí você entende como o amor de Jesus e como o fato de ele ficar próximo do Evangelho e seguir Jesus foi tratando e trabalhando a natureza do apóstolo João. Tanto é verdade que mais tarde, realmente, ele se transforma no apóstolo do amor. Isso revela o maior milagre que o cristianismo pode oferecer, que é mudar a personalidade, ou melhor, aperfeiçoar a personalidade. Então, o que há de contraditório naquelas telas medievais é o fato de João aparecer ali jovem e como apóstolo do amor.
E isso é contraditório, porque enquanto jovem, ele ainda tinha uma personalidade irada. Tanto é verdade que Jesus chama os dois irmãos, João e Tiago, de Boanerges, ou filhos do trovão. Ou seja, tinha uma personalidade irável, agressiva. Só com o tempo é que eles, e principalmente João, preste atenção, principalmente João, foi tendo sua natureza submetida ao evangelho do amor. É importantíssimo que você entenda isso, antes de qualquer coisa. Certo ou não certo? Outra coisa importante. É muito provável, é possível, e nós vamos falar sobre isso quando lermos os versículos de João, é provável que João tivesse sido um dos discípulos de João Batista antes de passar a seguir Jesus. Outra coisa importantíssima é que existe a possibilidade de João ter sido primo de Jesus, como eu já falei em outra aula para você. Beleza aí? Outra coisa importante é lembrar que João é o apóstolo, preste atenção, que não deixou Jesus, mesmo enquanto Jesus era crucificado. Ele acompanhou a crucificação. E é evidente que o jovem João, tendo acompanhado Jesus, tendo visto tanta coisa, foi tendo sua natureza aperfeiçoada, trabalhada, talhada, para se transformar, como falamos agora há pouco, no apóstolo do amor. Beleza ou não? É claro que depois da morte de Jesus, João vai ser uma das figuras mais importantes para a igreja que se inicia, para a igreja primitiva. Lá em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo chama João de uma das colunas da igreja. E é importante que entendamos agora alguns detalhes significativos ao extremo. É muito provável, é quase certeza, que Maria, a mãe de Jesus, passou a morar com João. Até porque, lá ao pé da cruz, preste atenção, nós vamos analisar isso depois, detalhadamente, ao lermos os versículos correspondentes, mas Jesus dá essa incumbência a João, que cuidasse de Maria. Olha aí a sua mãe, cuide dela. Vamos ler depois os versículos e analisá-los detalhadamente, mas escute só. Em Jerusalém, João passa a morar com Maria e tudo indica que mais tarde, João com Maria, certo? João muda-se para Éfeso. E existem algumas pistas e até algumas comprovações de que Maria realmente tenha morado em Éfeso com João. Quer ver? Dê uma olhada nessa carta. Olha que interessante, por favor, esse fragmento de uma carta escrita por Inácio de Antioquia. Antioquia ficava também lá na Ásia Menor. A carta foi escrita por ele, pelo Inácio de Antioquia, para João. E na época, João ainda estava em Jerusalém e não tinha ido a Éfeso. Olha que interessante. Estamos profundamente entristecidos a propósito da tua demora em nos fortalecer com tuas admoestações e consolações. Se prolongada, tua ausência causará desapontamento entre muitos de nós. Apressa-te, portanto, em vir ter conosco, pois cremos ser isso de grande proveito. Ademais, há por aqui algumas mulheres que desejam ver Maria, mãe de Jesus, as quais, dia após dia, anseiam deixar-nos para se dirigirem até onde estás, de sorte que possam não apenas vê-la, mas também tocar os seios que amamentaram o Senhor Jesus e, igualmente, inquiri-la acerca de outros assuntos em particular. Se me permitires, desejo muito subir a Jerusalém, a fim de ver os santos fiéis que aí se encontram, especialmente Maria, a mãe, aquela que dizem ser o objeto de grande admiração e afeição por todos. Olha que interessante, um documento daquela época, uma carta dirigida a João, e que diz que João tinha em sua casa Maria, ou seja, ele cuidava dela como
como filho, como se ela fosse a mãe dele. E nesse momento, perceba, dessa carta, João ainda não tinha partido para Éfeso. Não tinha ainda partido para Éfeso. Fica então a sugestão de que Maria, como morava com João, tivesse acompanhado o apóstolo nessa mudança para Éfeso. Certo? Tranquilo? Tudo bem que algumas pessoas ficam se perguntando o seguinte: por que Maria não teria morado, vivido com Tiago, por exemplo, que era irmão de Jesus, o Tiago lá daquela carta, daquela epístola, o irmão do Senhor, que era uma das colunas da igreja daquela época. Não o Tiago, irmão de João, por favor, estou falando do Tiago, irmão de Jesus. Olha, não sabemos ao certo, mas tudo indica que João tenha resolvido seguir à risca, e é claro que com a concordância de Maria, seguir à risca a ordenança dada pelo próprio Jesus enquanto agonizava lá na cruz. De qualquer forma, é importante que se entenda também que havia a boa possibilidade de Salomé, a mãe de João, ser irmã de Maria, ou seja, João seria da família, o que seria um ingrediente a mais para justificar o fato de ela morar com João. Beleza aí? E tudo indica que Maria tenha morado em Éfeso até a sua morte com 64 anos. Essas informações, é claro, não aparecem na Bíblia, mas aparecem em vários documentos históricos do século II e ainda do século I. Por exemplo, Policarpo de Esmirna foi discípulo de João. Beleza ou não? E um tal de Irineu de Lyon, foi discípulo de Policarpo. E esse Irineu deixou uma vasta obra com diversos documentos históricos sobre o apóstolo João. Então, Irineu foi discípulo, preste atenção, Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo de João. E existem inúmeros documentos do século II que retratam alguns detalhes da vida de João e de Maria. Beleza ou não? E por que João teria ido para Éfeso? Claro, estratégia. Se a intenção era evangelizar o mundo, seria importante que cada apóstolo escolhesse uma grande cidade para passar algum tempo. E Éfeso, era uma cidade, para os padrões da época, enorme, cidade comercial, ali na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, já falei isso para você diversas vezes, onde hoje fica a Turquia, e cidade de onde partiam diversas ideias, diversas discussões. Éfeso, uma importante cidade pagã, que adorava a deusa Diana, inclusive isso aparece na Bíblia algumas vezes, lá em Atos, registra-se, por exemplo, uma problemática relacionada ao fato de o apóstolo Paulo estar prejudicando o culto à deusa Diana. Pois é, num local assim, pagão, João vai morar para poder divulgar o cristianismo, para poder divulgar o evangelho. Segundo Santo Agostinho, que vem um pouco depois, uns 200, 300 anos depois, segundo Santo Agostinho, João teria estado até em Roma, teria estado até no Irã. Beleza aí? Agora, olha que interessante, no ano de 91, sobe como imperador romano Domiciano, e ele vai ficar no poder de 81 a 96. E esse imperador perseguiu demais judeus e cristãos. Segundo a tradição, conta-se que, por favor, isso não é comprovado, mas conta-se que a partir de 81, por causa desse novo imperador, João passou a ser muito perseguido. Chegou a ser preso em Roma e condenado à morte por meio de óleo fervente. Diz a tradição, inclusive a tradição medieval, que ele teria sido jogado num tacho de óleo fervente e não teria morrido. A única coisa que teria ficado no tacho seria o reumatismo dele. E sem conseguir matá-lo com essas penas, o imperador teria condenado
ao isolamento numa ilha vulcânica lá do mar Egeu chamada Ilha de Patmos. Ele passa um tempo nessa ilha de Patmos, uma espécie de prisão da época, o pessoal ficava lá quebrando pedras, e lá nessa ilha de Patmos é que João tem, e isso agora é bem mais comprovável que ele tenha ficado realmente nessa ilha, e lá ele tem a revelação de escrever o Apocalipse, a revelação de o Apocalipse, certo? E escreve lá esse livro tão importante para o cristianismo, o Apocalipse de João, escrito em 95, 96 depois de Cristo aproximadamente. Não se esqueça de que João morre perto dos 100 anos, tá? Em 96 termina aí o Império de Domiciano. Depois disso, João teria voltado para Éfeso e passado ali os seus últimos dias. João então morre, muito provavelmente, não há nenhum documento que leve a pensar o contrário, ele morre em Éfeso. Agora preste atenção, por favor, só para você ter uma ideia de como em algumas décadas o cristianismo passa a ser divulgado em todo o Império Romano. Quer ver? Leia esse trecho de uma carta, por favor. Olha que interessante. Esse pedacinho de uma carta escrita por Plínio, lá em 111 depois de Cristo. Plínio era o jovem governador da Bitínia, e Bitínia era uma província vizinha da Ásia Menor. A carta é dirigida ao imperador da época, que era o Trajanos. E essa carta comenta uma coisa interessantíssima, olha só, o contágio dessa superstição. E essa superstição a que ele se refere é o cristianismo, tá? É claro que não vou ler a carta toda, mas contextualmente é o cristianismo. O contágio dessa superstição penetrou não só nas cidades, mas também nos povoados e nos campos. Olha que interessante. E aí você começa a compreender que, é claro que eu como cristão entendo que isso seja providência divina, mas que a estratégia dos apóstolos deu certo. Essa ideia de que cada apóstolo deveria se dirigir a um grande centro comercial, cultural, e João foi para Éfeso. Importante demais isso aí. Outra coisa importante é o seguinte, eu não sei se você se lembra, é claro que você se lembra, nessa aula mesmo, eu disse para você que o imperador Domiciano perseguiu bastante os cristãos. E ele foi imperador entre 81 e 96. Entre 81 e 96. Há quem acredite que ele tenha endurecido contra os cristãos depois que pessoas da sua própria família se converteram ao cristianismo. Certo? Então, beleza. Um abraço e eu te espero daqui a pouquinho na próxima aula. Tchau.